Você sente que as redes sociais tomaram conta da sua vida e sugaram toda a sua energia e a sua criatividade? Pois é, eu também me sinto assim às vezes. E finalmente eu tomei uma decisão de deletar as redes sociais. Mas e agora? Agora eu tenho que lidar com 5 obstáculos desta minha decisão. E eu vou te mostrar nesse vídeo quais são estes obstáculos que eu estou enfrentando. Sem muita enrolação, vamos para o primeiro obstáculo que a gente enfrenta, o hábito de pegar o celular. Acontece que mesmo sem os aplicativos, o nosso cérebro ele continua viciado. Então, no hábito ali de a gente fugir do tédio ou até mesmo de tarefas difíceis do trabalho ou simplesmente para passar o tempo, a gente começa a fazer a rolagem de fotos antigas, começar a reviver momentos e até mesmo checar os e-mails, mesmo não tendo novas notificações no e-mail. O segundo obstáculo que enfrentamos é a recaída. E a recaída é normal, tá? Por exemplo, o aplicativo do TikTok, a gente utiliza ele como ferramenta de pesquisa. O que acontece é que lá a gente entra para geralmente pesquisar lugares de uma viagem que a gente gostaria de fazer ou até mesmo restaurantes que a gente gostaria de ir. Então, o que acontece é que esses aplicativos eles foram desenhados justamente para te prender. Então, não se sinta culpado se você recair. Eu também recaio muito. Por exemplo, o TikTok é uma ferramenta que eu utilizo muito para pesquisa. Então, acaba que frequentemente eu me vejo caindo ali na tentação de abrir o aplicativo para pesquisar algo. O que acontece, não porque a gente seja fraco, mas é que os aplicativos, eles foram desenhados justamente para isso, para fazer você ficar preso ali naquela plataforma, para você perder o mais tempo possível fazendo a rolagem de tela. E aqui vai uma dica que pode ser útil, é você desinstalar os aplicativos. Então, se você quiser ficar longe mesmo de redes sociais, o trabalho de você desinstalar o aplicativo para você ter que instalar de novo, acaba que meio que gera uma dificuldade no nosso cérebro, a gente fica com aquela preguiça, sabe, de baixar tudo de novo, ter que mandar a notificação no e-mail ou até mesmo a confirmação por SMS, acaba dificultando o processo. Então, uma dica valiosa é você desinstalar os apps se você deseja realmente fazer essa desintoxicação de redes. E o terceiro obstáculo que a gente enfrenta é com a nossa própria mente, o medo de estar perdendo algo. É isso mesmo. A gente sente que está ficando desinformado ou até mesmo que a gente está perdendo amigos. E a gente começa a passar a não entender mais os memes, porque justamente a gente está longe dessa plataforma. Mas é o preço que a gente paga para ter liberdade, a nossa verdadeira clareza mental. Entende? E o quarto obstáculo é você se sentir desinformado. Você sente que você não sabe mais nas notícias, você não sabe mais o que está acontecendo. Mas veja pelo lado positivo, você não é bombardeado constantemente com informações. Informações que às vezes vão te trazer tristeza, decepções, ou até mesmo te vender aquela vida perfeita, né? E acaba que você fica se comparando o tempo todo. E isso, consequentemente, faz com que você gere opiniões próprias, sem aquele eco, aquele ruído da rede social. E o quinto obstáculo que a gente enfrenta é o tédio. O que acontece é que o nosso cérebro, ele ama liberar dopamina de forma rápida. E o ato de você pegar o celular e fazer a rolagem de telas libera uma satisfação muito grande para nós. E o nosso cérebro ele gosta disso. Ele sabe exatamente o que fazer para nos deixar felizes. Quando você decide a desinstalar os apps, você cai no tédio. Só que o tédio vai fazer você crescer, porque você começa a ter criatividade, você começa a desenvolver a criatividade. E por que isso? Porque é difícil você criar algo significativo quando você está bombardeado de notificações, quando o seu cérebro está anestesiado de dopamina rápida. E neste momento você deve estar se perguntando: mas por que então vale a pena desinstalar os aplicativos? O que acontece é que quando desinstalamos os aplicativos, a gente começa mais a viver a gente começa mais a viver a nossa vida real. A gente começa a criar conexões reais, conexões mais profundas. Outra coisa que também te beneficia é as suas inspirações.
você começa a ficar mais inspirado, você começa a querer ocupar o seu tempo com algo que vai te acrescentar, com algo que vai fazer você ter crescimento, seja emocional, seja espiritual, seja até mesmo físico. Você começa a ocupar mais o seu tempo livre. E o terceiro, que eu acho mais importante, é sobre a identidade própria. Você começa a ter opinião própria e não começa mais a agir pelo que a manada está fazendo. Por exemplo, você começa a comprar o que você gosta e não o que todo mundo está comprando ou porque está na moda, entende? Eu fiz um desafio comigo mesma, onde eu decidi desativar minhas redes por 40 dias. E esses 5 obstáculos que eu listei, um deles que eu caio muito é a ferramenta do TikTok. Eu já fiz a desinstalação, mas eu acabo consequentemente caindo. E eu me pego também rolando e-mails e até mesmo fotos para me liberar do tédio e até mesmo fugir, né, de atividades difíceis. E eu gostaria de saber de vocês, o que é mais difícil para vocês ao desinstalar um app ou ficar sem sua rede social? Você já conseguiu ficar sem suas redes sociais por muito tempo? Bom, eu estou no 16º dia e o que eu tenho visto é que me gerou menos ansiedade. Eu tenho um quadro de ansiedade muito forte, então, acabava que eu me comparava o tempo todo com a vida perfeita, com o estudo perfeito, por que que fulano da mesma idade que eu tinha tantas X coisas e eu não, e eu acabava entrando numa ansiedade muito grande. Nessa desintoxicação que eu estou fazendo das redes, está me ajudando muito a melhorar a minha ansiedade, o meu humor. Consequentemente, eu estou lendo mais livros, eu estou praticando exercícios físicos e, claro, o exercício físico por si só ele já alivia bastante a questão de ansiedade e depressão, mas com o complemento de você se livrar um pouco dessas redes sociais, de você parar de ser bombardeada constantemente dessas informações, auxilia muito. Então, eu reuni aqui esses 5 obstáculos que eu tive, né, para desativar as redes. Eu desinstalei os apps do meu celular, porque, como eu falei no primeiro vídeo do meu canal, eu ficava. A primeira coisa que eu fazia ao acordar era abrir o Instagram e a última coisa que eu fazia era o Instagram. Então, eu me pegava ao acordar, né, rolando a tela do Instagram e antes de dormir eu também rolava a tela do Instagram. E qualquer coisa, qualquer fuga, qualquer escape que eu precisasse, eu abria o aplicativo. Então, a importância de você desinstalar e você a importância de você desinstalar o aplicativo é real, porque acaba que te gera aquela dificuldade, gera aquela fricção, aquele atrito ali no cérebro em você, ai meu Deus, mas vou ter que instalar tudo de novo. Então te dá aquela preguicinha, auxilia bastante. O TikTok eu tô trabalhando um pouquinho nisso, porque como eu disse, a recaída é completamente normal, mas estou muito feliz nesse avanço que eu tive nesses 16 dias. E eu espero poder estar compartilhando um pouquinho cada vez mais com vocês. Esse é meu terceiro vídeo para o canal. Eu espero que vocês gostem. Eu estou tentando reunir informações, né, sobre isso. Eu não sou uma criadora de conteúdo expert, eu sou completamente iniciante nos vídeos e eu espero que vocês gostem do vídeo e deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos junto nessa jornada em se liberar desse bombardeio de informações, de notificações e acaba que a desintoxicação digital, literalmente, eu acho muito importante. E isso faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre a nossa identidade e não agir pela manada, conforme esse vídeo explica. Então, conta para mim qual é a sua dificuldade. Vamos juntos, vamos tentar se desafiar? Que tal a gente fazer um desafio, né? De desinstalar um app, você ficar sem um app por 30 dias, por 15 dias, por 7 dias. Lembre-se, o objetivo e a concorrência é contigo mesmo. Você tem a obrigação de se tornar melhor. O seu 1% que você pode dar é todos os dias. Então, com quem você precisa se comparar é com você mesmo, com o seu eu de um ano atrás, ou até mesmo com o seu eu de um mês atrás. Porque cada atitude que a gente toma, cada empilhamento de pequenos micro hábitos
fazem a diferença. E é isso, galera. Meu terceiro vídeo pro canal e eu espero que vocês gostem. Valeu!